Bom, vamos lá, meninos. Vamos lá. Eu acho que, bom, primeiro, super legal. Nós estamos juntos depois de tantos anos. Né? Assim, we'll be back. We are back. E a ideia dessa conversa aqui é uma conversa modelada pelos desafios da gestão pública ambiental no Brasil. O mundo, como eu gosto de falar, está em atualização, em updating. Okay? A discussão sobre meio ambiente, que antes estava muito atrelada à questão da sustentabilidade, hoje tem dois grandes tracks puxando isso, o debate sobre natureza, não só a biodiversidade, mas o debate também envolvendo a questão climática. Então, são dois conjuntos de tracks, de caminhos independentes, no meu entendimento, que se conectam e um pouco na centralidade que eu acho do debate público, que eu gostaria de provocar vocês aqui, é uma pergunta de saída. O meio ambiente está em crise? Enquanto instituições, gestão ambiental pública, a relação do CISNAMA no sistema federativo brasileiro, depois do que aconteceu, do desmonte de instituições, da fragmentação das relações federativas, e a própria entrada dos dois temas, de natureza, que além da biodiversidade, a questão de valoração do capital natural, nós vimos pessoas falando aqui, a questão do uso de recursos naturais, as novas economias, como circularidade, questão de bioeconomia, você tem outras dinâmicas colocadas que, obviamente, passam por um papel da gestão ambiental pública no Brasil, e o lado do clima, da questão climática, que, no meu entendimento, sempre falei isso, é uma agenda de desenvolvimento, também hoje uma agenda política e geopolítica no mundo, que traz inovação na ponta, e o debate sobre o meio ambiente me parece que está um pouco esgarçado. O tecido político da gestão ambiental pública brasileira, para mim, está completamente fragmentado, em alguns aspectos extemporâneo, ultrapassado. Os instrumentos que nós temos, não necessariamente da Política Nacional do Meio Ambiente, dão conta ou não dão conta dos desafios, por exemplo, de uma indústria de mineração, um debate de mineração sobre minerais críticos, a demanda disso para a descarbonização da economia. Você levar 10 anos, 12 anos para ter um investimento viabilizado do ponto de vista ambiental, você já fechou um ciclo de 10 anos de descarbonização necessário para você avançar. Então, tem uma série de questões que o mundo encontra, que o mundo atual provoca, e que, no meu entendimento pessoal, a gente gostaria muito de conversar com os amigos. Né, Zé, você, antes de tudo, os dois foram meus chefes. Então, é super legal isso. Mas o Eduardo não só insistiu em ser presidente do IBAMA, ele foi 2 vezes, ele não ficou satisfeito com isso. E Zé Carlos foi ministro, foi secretário executivo, foi vice-presidente do IBAMA. Numa construção lá atrás, que nós todos participamos, tem outra presidente do IBAMA, que é ex-presidente, a Marília Marrel, que não quis ir para o palco, sensacional a postura dela, continua amarelinha, a Marília, a Marrequinho. Mas vamos lá. Quando nós tivemos a Constituição, nós tivemos a discussão sobre a Amazônia, a questão do PPG-7, a Rio 92, etc., esse país tomou uma decisão estratégica com o Programa Nossa Natureza de rever a gestão ambiental pública do Brasil. Então, eu não quero ser uma saudosista aqui, mas eu acho que as pessoas desconhecem um pouco essa trajetória, e eu acho que as pessoas desconhecem também, na minha opinião, a necessidade de mudar ou de discutir um novo patamar da gestão ambiental no país. A agenda de comando e controle, a polarização sobre pequenos poderes, enfim, a ideia é a gente conversar um pouco, contar como é que o passado vai encontrar o futuro. Tá? Eu acho que é um pouco isso, e aí chamar vocês, meninos selvagens, para comentarem. Fiquem à vontade. A minha sugestão, não se esqueça, o Eduardo sempre foi mais contido, mais elegante, mas nós falamos muito alto, tira isso para não ficar berrando. Obrigada por vocês estarem aqui. Caríssima Isabela, caríssimo Eduardo, parceiros aí de longa jornada. Desde logo eu quero agradecer o convite para estar aqui e fazer uma reflexão a partir da introdução da ministra Isabela. Desde logo eu já queria adiantar que não há nada mais suspeito do que opinião de ex. Então eu quero, e também por conta disso, eu acho que quem já teve nas posições que nós tivemos, a gente
não faz só crítica, a gente faz também autocrítica. E com esse entendimento, eu quero retomar a introdução da ministra Isabela para ir num dos pontos que eu considero que ainda hoje continua sendo o grande desafio da política ambiental brasileira. Nós temos uma política que, desde a sua origem, é totalmente baseada nos mecanismos de controle e comando do Estado. Essa política, nesses termos, mesmo quando você consegue, nós não conseguimos até hoje, ter uma ação permanente de comando e controle, porque pelas dificuldades que nós já enfrentamos e que o país enfrenta, nós acabamos tendo uma política de comando e controle assistemática e intermitente. Ela não consegue ser permanente ao longo do tempo. E mesmo se a gente tivesse uma política super eficiente de comando e controle, as políticas de comando e controle têm o poder de frear o uso predatório dos recursos naturais. Mas elas não contêm os elementos necessários para promover o uso sustentável. Esse, no meu entendimento, continua sendo o ponto-chave a ser discutido. Nós podemos ser totalmente eficientes em comando e controle para restringir o uso predatório, mas precisamos de outros mecanismos de política de meio ambiente para promover o desenvolvimento sustentável do país. E, nesse ponto, é fundamental que a política de meio ambiente dialogue com a política econômica. Porque sem um diálogo da política de meio ambiente com a política econômica, nós não vamos promover desenvolvimento sustentável. Porque os instrumentos da sustentabilidade não estão nas fronteiras da política ambiental. Eles estão muito mais situados nas fronteiras da política econômica. As políticas tributárias, fiscais, creditícias, etc. Então, é um ponto que eu gostaria de destacar nesse primeiro momento para enfatizar a necessidade da gente mudar de patamar, mudar de paradigma. Obviamente que vamos continuar precisando de ter políticas de comando e controle, mas elas são insuficientes para promover o desenvolvimento sustentável. E no caso da Amazônia, onde estamos, nesse momento, como esse congresso extraordinariamente robusto para discutir a problemática da região, nós não vamos também, e esse é um outro déficit histórico das políticas públicas brasileiras, nós não conseguimos ainda hoje incluir a dimensão territorial como um fator fundamental da eficácia das políticas públicas, sobretudo levando em conta a assimetria do nosso território e a assimetria da Federação Brasileira. Acho ótimo ele ter colocado isso, Eduardo. Vou adicionar uma questão que você lidou de várias maneiras, que é exatamente também a perspectiva do território, e obviamente na Amazônia tem que lembrar da Berta Becker, né? E dos zoneamentos, né? Desde o Polo Noroeste, tudo que Rondônia, depois o zoneamento econômico e ecológico, etc, etc. Então, também, só para lembrar os instrumentos que estão na política, né, que nós fizemos várias trajetórias, com erros e acertos, faz parte do processo, mas hoje a sensação que eu tenho é que parecem coisas escondidas, coisas que não estão no mundo real, ou que as pessoas tomam decisão, lideram com isso sem uma perspectiva de integrar a questão econômica com a questão de território e ser isto um objeto estratégico de revisão de políticas ambientais ou de implementação também de novas capacidades institucionais. Só para te provocar, porque eu sei que você está no olho do furacão com isso, e também olhando, e também, obviamente, fazer uma homenagem à nossa querida Berta Becker, que é, assim, é bom entender que a gente... Eu falo uma coisa que eu adoro, né? Nós fomos educados sem o Google,
Nós nos formamos sem o Google. Eu acho maravilhoso isso, entendeu? Então vale a pena a gente lembrar de pessoas que foram incríveis, tá bom? Mas vamos lá, é com você agora. Não, eu acho que a gente tem um quadro muito desafiador, né? Porque quando a gente olha para a lógica global, né? E como é que o Brasil se posiciona, a gente vai descobrir fragilidades extraordinárias, mesmo naquilo que a gente tem destaque, né? Seja em agricultura ou seja em mineração. Esse problema, que em parte tem a ver com a questão da gestão ambiental em si, né? E depois as outras coisas que comprometem de uma forma e aumentam o desafio para o ambiental, que é a questão climática, que é a questão de destruição de natureza, né? Que na realidade acaba escapando da possibilidade da gestão ambiental, porque ela está sendo regida e opera com outras lógicas, né? A gente vê que essas coisas envolvem um desafio grande. Na trajetória de vida, que é um pouco o que a gente está aqui compartilhando, né? A gente acaba vivendo diferentes posições do balcão, né? Então, quando eu olho para dentro da máquina que opera a gestão, a gente ainda enfrenta questões que são muito básicas, né? Apesar da legislação ter avançado, apesar da nossa natureza ter inaugurado uma referência que é fundamental, que na realidade acho que a gente precisa revisitar, inclusive para consistir isso, né? Nós temos ainda, quando a gente pensa, por exemplo, em licenciamento, desafios enormes, a discricionariedade, a falta de base de regulamentação, ou regulamentos que surgem em função de crises, né? São reativos e não são consolidados, não são amadurecidos e, portanto, acabam tendo pouca efetividade. O comando e controle é como uma coisa que tem uma certa validade até um ponto. Ele vai e depois não resolve. E se você for pensar nas trajetórias que a gente teve, principalmente pensando com relação, por exemplo, em desmatamento, eu sempre digo o seguinte: você vai assumir alguma coisa de meio ambiente, principalmente no nível alto, em Brasília, você tem que ficar preocupado com duas coisas: licenciar aquilo que o governo quer que seja licenciado, e na realidade é a pauta da infraestrutura, que nos últimos anos tem sido muito fraca, né? E cuidar do desmatamento. Acaba sendo as duas crises que vão te bater na sua porta com certeza, né? Mas voltando, eu entendo que chamam comando e controle porque tem algo que está nos expondo e está nos desgastando a nível mundial. Isso em seguida, depois que você estabelece uma ação que tem uma certa efetividade, isso em seguida desaba, porque alguém mudou, não tem mais a pressão. Quantos ciclos nós vivemos disso? Quantas vezes a gente viveu esse ciclo, né? E no final isso não acumula, né? Nós temos um país muito difícil de construir convergência, muito difícil. E isso tem aumentado a nossa dificuldade com a polarização política. O espaço de construção é muito restrito, né? Você construir algo para avançar na condição que a gente tem hoje tem sido um desafio extraordinário. Estou vivendo isso na regulamentação dos bioinsumos, onde eu estou defendendo uma posição que é dos agricultores terem direito de fazer a produção dos seus próprios insumos, né? E é algo, você tem que fazer uma construção e um alinhamento que é muito complicado, né? Então, eu acho que a gente tem uma situação muito crítica. A mudança climática, a deterioração geral dos recursos só agravam a questão da gestão. A gestão ainda não tem um amadurecimento. A gestão ambiental não consegue ser transversal nas políticas que determinam, principalmente, a lógica econômica. E a gente tem uma carência muito grande de visão estratégica, né? São coisas muito básicas, às vezes, inclusive em coisas que a gente tem liderança, que a gente não consegue estabelecer aquilo que é o objetivo brasileiro, né? E o que é mais incrível nesse país, e continua sendo, né,
não falta para cada uma dessas coisas que a gente está colocando aqui como crítica, locais e condições onde, muito, é claro, de forma restrita, tem exemplo e funciona de uma forma extraordinária. Isso quer dizer que nossa crise não é de solução. Nossa crise é essencialmente política. A questão regional, né, eu sempre faço uma pergunta, né, me dá um exemplo do ponto de vista de organização de espaço que o Brasil conseguiu implementar. Na área urbana, raríssimo, né? Na área rural, alguns elementos de zoneamento, mas muito limitados. O zoneamento agrícola de risco, que agora faz parte, envolvendo crédito, etc., mas é muito pouco. E sem ordenar o espaço, a gente não avança. Até porque é na base onde as coisas estão acontecendo que as coisas precisam ser estruturadas e organizadas. É com as pessoas que estão no lugar que precisam estar ativamente participando para fazer a construção. Pega o Código Florestal, que acabou sendo um avanço num dado momento e depois teve a possibilidade de ser revisto, né? Não enfrentaram na revisão alguns problemas fundamentais, porque era politicamente muito difícil. E isso está sendo arrastado e a gente tem um monte de indefinições em função disso. Então, eu acho que os desafios são grandes, não adianta jogar para o gestor ambiental um problema que é muito mais amplo e vai muito além, apesar da própria gestão ter muita coisa para ser melhorada e evoluir. Eu vou pegar de cada uma posição. Eu vou colocar um contexto histórico para a gente poder discutir o futuro. Na década de... Nós estamos aqui falando de COP30 porque o Brasil sediou uma conferência em 92 que permitiu o regime climático ser aprovado. Antes de acontecer isso, o Brasil estava sob forte pressão internacional, não só pela violência acontecida aqui na Amazônia. A Amazônia colocava o Brasil nessa pressão internacional, por conta do desmatamento, a morte do Chico Mendes, etc., etc. E uma discussão internacional importante sobre, aspas, internacionalização da Amazônia. A reação do Brasil foi fortíssima, era a Nova República, governo presidente Sarney, e uma resistência muito grande de lidar com isso. Duas decisões foram tomadas, que nos trazem aqui. Primeiro, eu acho que Zé e Eduardo, vocês podem comentar isso, eu era muito júnior, né? Eu tomava nota nessa época. Mas, assim, a decisão de ter o programa Nossa Natureza, que as pessoas aqui nessa sala, eu acho que raríssimas pessoas sabem o que significa isso. A minha questão é, está na hora do Brasil tomar uma nova decisão a respeito da gestão ambiental pública, envolvendo o que foi a decisão, a envergadura, não é a mesma coisa, mas a envergadura do que o Nossa Natureza provocou, que foi a mudança de toda a gestão ambiental federal. Houve uma reorganização dos instrumentos, das políticas, das capacidades, do próprio formato de governança. A criação do IBAMA acontece aí. O primeiro programa emergencial de Amazônia Legal, o primeiro PP-SEDAM acontece aí. O combate ao desmatamento começa ali. A gente entrava ao vivo no Jornal Nacional diariamente para dar a informação que estava acontecendo na redução do desmatamento. Eu me lembro que as pessoas não sabem nem o que é isso, jovens. A gente tinha aquelas filas de telex, lembra aquelas folhas de telex? Chegavam os resultados das operações, e eu operava, recebendo e consolidando. A Marília Marreca, presidente, chefe de gabinete do Fernando César Mesquita, e o Fernando entrava, o presidente do IBAMA, diariamente no Jornal Nacional. Ou seja, tem mais de 30 anos que interessa a sociedade brasileira ser informada sobre desmatamento. Isso é um ponto importante, e acho que converge um pouco com o que os dois falaram. Então, primeiro, a discussão, um pouco, Zé, mostrar Previfogo, lei de agrotóxicos, tudo que vocês conhecem hoje, então, a mídia até hoje foi decidido lá atrás, numa organização, numa governança de governo que era a antiga SADEM. Né? Isso era o que seria hoje o Gabinete de Segurança Institucional da Presidente da República, e coordenou isso. Tá? Envolvia a Amazônia, os interesses de defesa nacional, tinham N debates muito interessantes, muito construtivos, que levaram a essa transformação da gestão ambiental pública federal, e uma reação dos estados. E lembram que se cria a ABEMA, Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente, é criada reativamente ao IBAMA que entra. E o IBAMA hospeda a equipe brasileira que vai coordenar tecnicamente toda a discussão da Rio 92.
Olha a dimensão do debate sobre sustentabilidade, que eu acho que pouquíssimas pessoas nessa sala têm dimensão desse processo. Então, Zé e Eduardo, vamos pegar um pouco isso. Está na hora de fazer, ou o Brasil já perdeu o time, porque nós ficamos presos ao comando e controle, e como você foi bem colocado aqui, há um limite para essas coisas, né? Com uma complexidade maior, que o comando e controle hoje não é só enfrentar o desmatamento tradicionalmente, mas é enfrentar complexidades associadas, por exemplo, ao crime organizado. Tá? A dimensão é de outra pegada quando a gente olha a questão do comando e controle ambiental hoje e a questão dos territórios, a vulnerabilidade de territórios. Então, primeiro isso, depois eu virei com a segunda questão para provocar, chegando hoje, por onde que a gente vai, aí o debate sobre clima. Embora é necessário, seria interessante fazer isso ou não? Bom, você faz uma retrospectiva muito importante e, de fato, o programa Nossa Natureza foi a primeira grande iniciativa do Brasil que colocou a Amazônia na agenda nacional. Então, esse é um ponto a ser destacado. E que também deu um grande passo institucional na reorganização da gestão institucional federal, com a criação do IBAMA, como você mencionou, e significou realmente um grande ponto de inflexão na implementação da Lei Nacional do Meio Ambiente, a 6938, como ela vinha sendo aplicada até aquele momento. Eu acho que o Brasil precisa, de fato, de mudar de patamar a política ambiental. E aí, posso estar equivocado, mas o surgimento e a overdose da atenção dispensada às mudanças do clima constitui um elemento novo nesse processo. Porque muitas coisas que eram tratadas como problemas de natureza ambiental estão sendo chamados de problemas climáticos. Então, aí você começa a alterar as fronteiras do debate. E eu reconheço, definitivamente não estou querendo minimizar a gravidade dos problemas climáticos, mas nós temos que ter cuidado para a agenda do clima não aprisionar a agenda mais ampla da governança ambiental do Brasil. Eu entendo essa realidade, mas minha preocupação é que quando você dá uma atenção superdimensionada à questão do clima, e você acompanha isso de perto, é a nossa embaixadora nessa área, nós estamos deixando o grande debate da mudança do clima, está deixando em plano secundário duas agendas fundamentais para a humanidade: a agenda da água e a agenda da biodiversidade, que, como você mencionou, mais amplamente a agenda da natureza. O que nós assistimos ao longo dessas últimas 4 décadas, praticamente, foi um debate retórico intenso, com mudanças de narrativa ao longo do tempo e praticamente nenhuma ação. A retórica é muito importante para animar o debate político, para estimular o debate político, mas a retórica não promove mudanças. O que promove mudanças é a ação. E nós precisamos de construir mecanismos de políticas públicas que seja capaz de mudar esse patamar. Vamos dar algum exemplo. A poluição dos mares. A poluição dos mares, dos oceanos, que é um dos graves problemas hoje, não está relacionada à mudança de clima. Não tem nada a ver, ela está relacionada com os padrões de produção e consumo da civilização contemporânea. O próprio desmatamento, que é um problema nosso, ele não tem nada a ver com o clima, ele ocorre como consequência das nossas políticas de expansão de uso da terra. E quando você fala da necessidade de mudar de patamar,
coisas que a nossa natureza já tinha feito lá atrás, surpreendentemente foram caindo no esquecimento, e hoje você tem o governo, através do IBAMA, agindo no controle do desmatamento e várias outras instituições públicas, governamentais, que acabam indiretamente financiando o desmatamento. Então, você tem o governo de manhã financiando o desmatamento e como se à tarde ele tivesse que correr atrás daquilo que ele mesmo autorizou. Então, essas questões que me levam a concordar com você de que é preciso fazer obviamente não repetir um programa Nossa Natureza, mas ter um programa, né, uma política de governo que dê conta dessas questões. E aí eu aproveito para introduzir um outro ponto no nosso debate, que é, no meu entendimento, a fragilidade, para não dizer a ausência, do Estado federal brasileiro na Amazônia. A Amazônia tem um percentual grande do seu território sob administração federal. A terra indígena Yanomami é maior do que 3 ou 4 estados brasileiros e não tem uma estrutura de governança minimamente necessária para fazer isso. Então, por quê? Porque FUNAI, ICMBio e INCRA não são instituições singulares setoriais, são instituições que lidam com a governança territorial. Essa é uma questão que eu queria trazer aqui à nossa reflexão. O ICMBio e a FUNAI, principalmente, eles são responsáveis pela governança de parcela do território do Brasil. Diferente. Com a necessidade, né, não só de uma revisão de caráter institucional, mas também regulatório. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque toda vez que a gente vai falar que vai fazer revisão de regulamento, sempre há um entendimento que nós vamos retroceder e a gente acaba alimentando um processo muito reativo, né? E acho que a gestão ambiental precisa começar a aprender a indicar como é que as escolhas políticas vão gerar mais desordem e mais problemas. Nós precisamos ser treinados a dizer o seguinte: olha, você está fazendo uma escolha aqui de recuperar pastagem degradadas por esse caminho. Isso não vai funcionar, isso vai aumentar o tamanho do problema. Então, a gente, de uma certa forma, porque a gestão ambiental ela tem um papel de ficar mediando, né, o acesso aos recursos com uma perspectiva de cuidar daquilo que é o bem comum. E a gente precisa começar a mostrar, né, quando é que as escolhas acabam levando a privilegiar interesses, né, que prejudicam o bem comum. A gente tinha que ter quase que um funcionamento de forma sistemática de uma autoconsciência das escolhas políticas para antecipar para onde que as coisas vão. E às vezes não é uma coisa que precisa ser tão sofisticada, apesar dela poder ser muito sofisticada com as ferramentas que a gente tem hoje. Agora, não dá para manter o mesmo modelo para uma situação em que o agravamento da desordem aumenta, seja do ponto de vista do uso do espaço, seja do ponto de vista do clima. Eu tenho trabalhado na área de agricultura e esse assunto do clima é de uma dramaticidade extraordinária. Vai significar que uma parcela muito grande de produtores tem que deixar a atividade. E não é muita coisa. Pega 3, 4 anos seguidos de uma normalidade e pronto, você não consegue mais pagar as contas, né? Então, eu acho que a gente precisa de uma institucionalidade que não só melhore as críticas, os problemas que a gente indicou aqui, que não só estabeleça referências com relação à questão do uso do espaço e dos recursos,
mas que saiba ser ter uma capacidade crítica de indicar para onde que as escolhas políticas nos levam. Eu acredito muito que isso seria muito útil. Eu vou voltar no que os dois falaram e fazer um outro corte da conversa. Lá atrás, a decisão em torno de meio ambiente foi juntar tudo. O IBAMA era isso, ele tinha recursos naturais. Então, a pesca estava ali dentro, a regulação da pesca, né, do ponto de vista ambiental, eram recursos biológicos, o olhar era sobre recursos, tá? Não era o olhar sobre atividade econômica. A questão da conservação estava ali dentro. Né, você não tinha um ICMBio, né, você tinha, na realidade, a gestão de todos os ativos ambientais sob o chapéu, sob o guarda-chuva do meio ambiente. A gestão hídrica estava ali, a gestão da poluição estava ali, a pesquisa, inovação em ciências estava ali. Tinha uma diretoria de pesquisa e inovação. Não era aquele, como é que é o nome? Mineiro, Assis, como é que é o nome dele? Era o, lembra do Alto, que era o de primeiro diretor. Depois teve a Nelly, mas antes era Fernando, a Marília deve se lembrar, que é a única que tem memória. Eu me lembro, assim, claro, no início da minha carreira, e nós tínhamos o desafio de tratar meio ambiente, o que era isso que veio depois de 92, tudo integrado. Depois decisões foram tomadas de reorganizar essa governança, vamos chamar assim, esse sistema, as instituições, sem necessariamente rever o IBAMA. Tá? Então, essa é a primeira questão. Você juntou tudo dentro de uma instituição, depois você começou a fragmentar em função de... Não estou fazendo nenhuma crítica do que está certo e errado, mas você não repensou o órgão de comando e controle. Então, além de toda essa discussão que nós estamos fazendo aqui, há um problema que nós agimos nos últimos 30 anos, 40 anos, nós como sociedade. E aí, tem uma discussão que é o que eu quero trazer para vocês. Isso tudo está dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente. O ministro de Meio Ambiente preside o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Ele não preside somente o Sistema Federal de Meio Ambiente. Me parece que há uma disfunção enorme no sistema em que as instituições federais da administração indireta, que são responsáveis pelas competências federais, elas têm um papel eu vou usar as palavras entre aspas, às vezes de permanente conflito com o próprio Ministério do Meio Ambiente, que nós lutamos muito para ter, tá? Que é uma instituição que é responsável pela integração, pela leitura federal e subnacional. O ministro, o secretário, a gente chama de secretário nacional. E o que você vê na prática é todo mundo cuidando dos interesses, das responsabilidades, ou da pressão, como você falou, do governo federal. Isso, a gente só vai poder tratar desse país, olhando o meio ambiente como uma questão nacional e como a questão climática afeta internacionalmente, regionalmente e nacionalmente e subnacionalmente, se a gente tiver uma outra compreensão das próprias instituições, das suas capacidades e daqueles que comandam o processo. Porque é tremendamente equivocado. Tá? Porque várias pessoas que são responsáveis por isso não têm uma compreensão mínima das responsabilidades que envolvem a relação na União, no contexto federal, e as relações da União com os estados, no sistema federativo. Isso, para mim, está claramente identificado no sistema de meio ambiente, e depois, quando você vai abrindo, vai fragmentando, a lei de recursos hídricos, com a discussão nacional e estadual, as bacias federais e as bacias estaduais, a lei de unidade de conservação, que você vai para os territórios federais, estaduais e municipais, né? Você vai abrindo, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação tem uma característica de gestão, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos tem outra característica de gestão. O ministro do Meio Ambiente interna e faz terapia antes da questão climática, permanentemente, para poder lidar com essa esquizofrenia institucional, porque é de uma complexidade imensa, isso está refletido nos secretários de Estado, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, olhando para o Zé Carlos, que foi isso. E, por outro lado, agora a gente ainda traz a questão climática, tem gente que acha que é isso, eu sou radical, eu não tenho nenhum problema de manifestar minha opinião, eu sou radicalmente contra. Tá? Que a gestão climática, para mim, tem uma governança climática, tem outra dimensão, e não quer dizer que a área ambiental não tenha papel, mas ela tem que estar organizada para poder contribuir de fato pela questão ambiental. E esses conflitos estão cada vez mais colocados, mais postos, mais revelados. E aí eu vou voltar para vocês com essa colocação, mas também dizendo, é isso, esses caminhos também levam à expressão de pequenos poderes,
Porque você não entra para negociar particular, você entra para dizer posso ou não posso. Te dou autorização ou não te dou autorização. Te dou licenciamento ou não te dou licenciamento. Te fiscalizo ou não te fiscalizo. Também foi criado uma cultura institucional de poder ou não poder, tá? Quando na realidade você deveria estar construindo uma relação muito mais estruturada com a diversidade desse país, como os dois colocaram, e com a questão de territórios, em que o comando e o controle tem um limite para a atuação, porque você vai chegar sempre no número, no meu caso, por exemplo, na questão de desmatamento. Aliás, uma boa notícia, temos que reconhecer, o Brasil reduziu o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Tá, hoje, em todos os jornais, tem o governo federal de Parabéns, mas vai bater no patamar. Não vai conseguir zerar. Né? O que nós estamos colocando aqui. Essa reorganização, não é só chamar o nosso Brasil, nos inspira, que foi tomada decisão estratégica. Nós temos instrumentos digitais, informação, relação com a sociedade completamente diferente, etc. Está na hora de provocar uma conversa séria nesse país a respeito de que a gestão ambiental, para ocupar o espaço que o Brasil demanda, precisa de fato mudar e mudar o entendimento dessas novas gerações, inclusive nas relações federativas, ou então nós vamos continuar explorando os pequenos poderes, as polarizações, as bolhas, tá? E naquilo você favorece a sua constituição e não os interesses nacionais. Então fiz uma provocação aqui para poder contar como é que a gente ousou em juntar, ousou em separar. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, está certo ou errado, mas não temos ousadia nenhuma em reconhecer que não atingimos os objetivos, né? E pelo contrário, o mundo está se tornando mais complexo, envolvendo a temática ambiental, e acho que a sustentabilidade está ficando de lado, por causa da transversalidade. Internacionalmente esse é o debate, né? E o nosso poder de convocação, para mim, está cada vez menor, do ponto de vista político, além de uma alta rejeição política. Estou provocando vocês, porque senão a gente teria gente eleita, tá? E não é isso que está acontecendo. Vamos embora lá para poder... Quando o tema é o tema mais quente do mundo hoje. Literalmente. Literalmente quente. Bom, a sua reflexão aí, ela traz elementos novos e exige que a gente tenha um olhar sobre várias questões. Mas eu gostei muito da sua colocação em relação à diferenciação do federal para o nacional. Brasília tem uma extraordinária capacidade de confundir o federal com o nacional. Isso é cultural, isso é histórico, né? Primeiro porque nós passamos por um período longo de governos autoritários, de uma ditadura, que praticamente administrou o país como se o país fosse um Estado unitário, né, e não um Estado federativo. Mas, para além dessa questão, nós temos que entender a diferença entre o nacional e o federal, como você mencionou. Se a gente fosse fazer um raciocínio mais didático, né, o Ministério do Meio Ambiente é a esfera nacional. O IBAMA é o órgão federal, que tem que se articular com estados e municípios. E a esfera nacional, que é o Ministério, não é por acaso que o Ministério preside o Conselho Nacional de Meio Ambiente e, por conseguinte, ele também preside, né, embora isso não exista na institucionalidade, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O sistema é nacional, não é federal. Essa questão ela parece que é simples, mas ela tem um alcance muito grande. Então, e aí também é preciso, já que nós estamos fazendo aqui uma retrospectiva histórica, destacar o papel do Dr. Paulo Nogueira Neto, que lá em 1981 já fez uma estrutura, pelo menos teoricamente, transversal, porque é sistêmica, é Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, se desde lá no início essa percepção tivesse funcionado de maneira adequada, nós poderíamos ter caminhado para um modelo de governança muito mais eficiente e muito mais articulado do que nós temos hoje. Então, era sistêmica e
maior ainda, outro grande avanço para a época, que hoje ele está na mesa para várias outras políticas, que foi a governança colegiada e participativa através do CONAMA. Bom, isso foi feito com essa concepção, não avançou. A confusão entre o federal... com poder deliberativo. Sim. Tem 3 conselhos na República com poder deliberativo. Exatamente. 3. Isso. O CONAMA é um deles. E em 1981, né, até o CONAMA, os conselhos eram normalmente consultivos. Eram conselhos que existiam para adornar a estrutura do processo decisório, sem poder de deliberar e realmente de formular políticas. Isso acontece. Então, esse ponto é um ponto que eu gostaria de destacar, a importância de entender a diferença do nacional para o federal. E se o Ministério é a dimensão nacional, ele tem um papel chave, né, em fazer a articulação com os estados e com os municípios, e tem instrumento para fazer isso. Eu tenho uma preocupação mais recente, porque um dos déficits do CONAMA era a participação dos municípios. Né? Nós fomos até os estados e agora os municípios estão ganhando protagonismo. Defendo a descentralização, para não fique dúvida nenhuma com relação à minha opinião. Mas eu tenho um ponto de preocupação sobre essa questão, porque está ocorrendo muito mais prefeiturização do que municipalização. Chamo a atenção disso aqui, né? A descentralização, o processo de municipalização pressupõe conselhos municipais paritários para evitar que o poder local seja capturado pelos interesses que estão relacionados com o processo de proteção do meio ambiente. Então, é um ponto que eu acho muito, muito importante, né? Nós temos que caminhar para uma governança sistêmica e, na verdade, como você mencionou, nós agrupamos com o IBAMA, depois fomos desagrupando, porque primeiro veio a Agência Nacional de Águas, né, para ser o órgão federal do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, o IBAMA, o órgão federal do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o ICMBio, o órgão federal do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Mas isso não está claro ainda na estrutura do Ministério, né? Como locus nacional. Eles não organizam assim. Isso. Então, eu acho que é preciso de ter uma nova abordagem institucional para fazer com que o Ministério, além de fazer a tentativa da transversalidade, até porque a transversalidade da política ambiental, ela exige um esforço de coordenação que necessariamente tem que estar na esfera da Presidência da República. Esse é um ponto que nós também temos que considerar, né? Porque os outros ministérios terão que agir de acordo com um plano integrado de gestão ambiental para adotar políticas nesse sentido. E aí eu me permito fazer uma rápida análise sobre o licenciamento ambiental, que você acabou indiretamente mencionando na sua reflexão. O Brasil acabou, por conta de todas as disfuncionalidades que nós conhecemos, tendo um licenciamento ambiental que está cada vez mais cartorial. O licenciamento ambiental no Brasil não tem nenhum vínculo com meta de qualidade do meio ambiente.
ele termina no momento em que o empreendedor obtém a licença. Então, é fundamental que o licenciamento ambiental ele esteja sendo utilizado para melhorar a qualidade ambiental do país e não apenas para expedir uma licença, né? Então, dentro dessa reformulação que você menciona, eu acho que isso seria muito importante, né? Porque num sistema de licenciamento cartorial nós gastamos uma energia extraordinária, né, com grande entropia, porque você transforma os grandes especialistas do empreendedor em despachante. Absolutamente. É isso que acaba ficando. E os grandes especialistas do setor público em burocratas, que ficam pedindo condicionante, recebendo condicionante, a condicionante atende, a condicionante não atende, quando, se você tivesse mais racionalidade, você poderia ter um sistema de licenciamento que, num primeiro momento, esses profissionais de um lado e de outro sentassem à mesa para escolher a melhor alternativa tecnológica para aquele tipo de empreendimento. Então, acho que nós perdemos muita energia nisso. E não creio que nós vamos aprimorar o licenciamento ambiental no Brasil, e aí mando a bola para você, porque você que é a doutora que nós temos no Brasil sobre isso, que é a necessidade de ter algum tipo de avaliação de impacto ambiental ex ante ao licenciamento, gente. Não dá, depois de 40 anos, né, ninguém estuda os aspectos ambientais do empreendimento até o momento que ele é protocolado no balcão do órgão de meio ambiente. E aí, o que acontece? Licenciamentos com um jornal de condicionantes, porque na fase de conceber o projeto, a questão ambiental não foi devidamente considerada, porque não houve uma avaliação ambiental estratégica ou um tipo de avaliação ambiental que permitisse ao empreendedor, inclusive, ter noção do custo ambiental do seu empreendimento. Acho que isso é fundamental, porque, em alguns casos, se o custo ambiental do empreendimento ele tem que estar embutido no custo total do empreendimento. E se, nesse momento, o empreendimento ficar economicamente inviável, ele tem que ser considerado inviável e não poderá ser feito, sob pena do empreendedor ter prejuízo. Agora, o que não pode, lamentavelmente, é viabilizar esses empreendimentos externalizando os custos da proteção do meio ambiente, como ainda acontece no Brasil. Eu acho que eu vou provocar o Eduardo, você traz coisas super interessantes e para te provocar não só da perspectiva federal e nacional, que isso para mim é um dos principais gargalos para você poder avançar com a responsabilidade ou com as capacidades das instituições ambientais para lidar com a questão climática, porque a questão climática é a questão de desenvolvimento. Tá? Então, nós estamos falando de economia, estamos falando de proteção social, estamos falando de uma série de coisas que não vão ser resolvidas com licença climática. Tá? Pegar fogo por conta de balão, né? E em todo maio, junho, julho, tem quermesse, né? Tem fogueira, São João, Elba Ramalho, e tem gente que solta balão, e lá atrás isso virou crime ambiental, né? Na 9478. Se o balão cai e pega fogo na unidade de conservação, no canavial, também é crime ambiental, está lá previsto. Tá? Não sei por que virou crime climático no Brasil. Eu ainda não entendi isso. Tá? Isso é um exemplo, estou aqui brincando, fazendo a ironia, mas isso é um exemplo do overlapping das situações, etc. Claro, numa seca sem precedentes, em 2014, São Paulo teve uma seca sem precedentes, que nós tivemos que administrar. Tá? E isso não foi parar em campanha eleitoral. E foi administrado oposição e situação. Eu tive que administrar pedido do presidente Dilma com o governador Alckmin. E ele, a outorga era nossa, federal, e o Estado conduziu num pacto com a União, porque era nacional a crise, não afetava uma área estratégica que pegava Rio de Janeiro e São Paulo.
Então, como que você constrói politicamente as coisas se você tem um entendimento das suas responsabilidades, como é que você tem visto na questão da federação. Mas a minha provocação com você passa por duas, adicionais do que nós já tínhamos colocado, duas situações que foram ditas aqui. A primeira é sobre o caráter dos conselhos e como é que a questão ambiental vai mudando de patamar e passa a ser um tema de interesse nacional, que muitas vezes requer a intervenção, sim, do presidente da República ou do Conselho de Ministros, e não é de uma maneira reativa, que é o pensar o meio ambiente como um ativo do desenvolvimento do país, desenvolvimento sustentável do Brasil, da segurança social, etc., e que nós fazemos isso muito mal. E o outro lado da questão é a gestão ambiental como elemento estruturante ou estratégico. Ela precisa ser renovada, na minha opinião, para ela ter um papel na governança climática do país. Tá? E essa governança climática, ela tem que ter poder de convocação. Né? Isso é extremamente importante do ponto de vista não só da agenda de mitigação, mas da agenda de adaptação, que é federativa de novo. Porque eu vejo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, como é que você teve... Os prefeitos imediatamente são chamados, né? Nós no Brasil temos que separar o que é gestão de crise, desastre, de gestão de risco. São coisas completamente diferentes, que também me parece, na área ambiental se separa, mas que me parece na agenda climática está vindo de novo tudo misturado. Então, só para te provocar, porque eu sei que você navegou por vários desses igarapés e rios, e você sabe muito bem que, estando no setor privado, olhando esse debate de como é que a gente avança, não é para fragilizar, eu acho que requer em alguns momentos um processo disruptivo da área ambiental. O licenciamento é muito ilustrativo. Hoje ele acolhe incertezas, pequenos interesses ou grandes interesses e o poder do porteiro. Você pode ou não pode, sem consequência. Licença é um casamento. Eu sempre falava para o empreendedor, na hora que você recebeu a licença, o senhor está tão feliz, você vai viver com o IBAMA 30 anos no seu pé. Você não tem noção que é casar com o IBAMA. Eu falava para eles, entendeu? Então, na realidade, como que a gente vira o jogo onde o protagonismo da gestão ambiental pública vai ser indutora disso que o Zé falou, deve ser indutora de você trabalhar a qualidade. E interessante, na lei, na 6938, todos os instrumentos estão lá, todos. Doutor Paulo, a gente tem que reverenciar aquela turma lá de trás, pensava esse país, entendeu? Tendo o meio ambiente como estruturante de desenvolvimento. Eu acho que a nova geração não pensa assim. Meio ambiente virou aquela história de como é que eu obtenho a licença, né? Ou como é que acode lá a crise, né? Mas eu acho que a gente tem um problema que é um pouco de pré-condição para a gente ter um arranjo institucional e de instrumentos que funcionem melhor, né? E ele começa com a questão de como é que a área ambiental cumpre de papel na construção da governança política do país. Eu atuei no IBAMA numa época em que o cargo estadual do IBAMA era fundamental para compor maioria no Congresso. Passei 3 anos tentando fazer uma reforma, tinha um apoio, né, incrível interno da casa para fazer uma mudança. A mudança incluía vários dos pontos que nós discutimos aqui e tinha negociado isso com a área econômica, tudo, absolutamente tudo. O veto foi do Palácio porque envolvia critério de mais independência e iria eliminar a possibilidade da nomeação dos indicados políticos. Estou dando esse exemplo da década de 90, né? Mas quando você vai analisar, a área ambiental, ela veio cumprindo diferentes papéis na construção dessa governança, né? Tivemos uma experiência recente onde, do ponto de vista da governança, era desconstruir, fazer tábula rasa, né? Tivemos um outro exemplo, comigo. A presidente Dilma me deu porteira fechada do Ministério. Não tinha, eu nomeei, claramente compondo com critérios do governo, etc., mas não tinha essa, olha, está protegida, eu quero essa agenda funcionando. Então você veja com os polos, né? Isso é muito interessante. Mas a gente precisa de uma institucionalidade para a gestão ambiental funcionar, nessa lógica da governança política, que tem estabilidade, porque senão vira uma coisa de maluco. Outro elemento que eu acho que é fundamental,
e ele é muito importante a partir de agora, que eu chamaria de estímulos existenciais. Por que estímulos existenciais? O que é que faz alguma coisa mudar? Não é discurso, não é falação, é na hora que o sofrimento vem em profundidade. Aqui deve ter bastante gente de empresa, né? Todo mundo sabe o que significa quando tem que enfrentar uma crise de uma acusação, uma crise de um acidente, né? Aí vem o que eu estou chamando de estímulos existenciais. A expectativa é que os estímulos existenciais cresçam de uma forma enorme. Nós vamos para muitas coisas agudas, né? E essa situação ela vai pegar a gestão ambiental desprovida da capacidade de resposta, né? Então, eu acho que esse desenho, né, por recurso, pela lógica dos entes, da estrutura de país, né, republicano, pela questão dos espaços, né, ela precisa começar a ter um nível de coerência e de planejamento onde exista um mínimo de compreensão da onde nós precisamos chegar, inclusive de como é que nós vamos responder às crises. Porque se não acontecer de uma forma mais pensada, ela vai acontecer desarrumado, com custos maiores, com uma incapacidade de responder, com instrumentos inadequados, né? Eu, sinceramente, acho que precisaria ter uma liderança que conseguisse explicar, demonstrar o alcance disso e fazer aquilo que a gente discutiu antes, que é um processo de ajuste, né? Nós temos várias normas incríveis. Vou pegar a questão da água, né, da gestão da água. Quantos rios conseguiram organizar a lei dos recursos hídricos, no sentido de funcionar na mediação do uso do recurso e estabelecer a possibilidade de ter maneira de reinvestir na otimização disso? E olha, com a falta de água, tem uma corrida por irrigação, uma corrida extraordinária, o que significa que a crise de água vai se aprofundar, né? Aí vamos voltar um pouco na discussão. Mas o que seria mais razoável aí, né? Além de começar a cuidar dos rios de uma forma adequada, do jeito que os rios exigem, que vai envolver a história da territorialidade, na mediação e etc. A gente deveria dizer o seguinte: muito melhor do que armazenar água, captar água, aduzir água, aplicar água no solo para irrigação, a gente devia estar guardando água no solo. A proporção de possibilidade de guardar água no solo, quando a gente faz conta, né, é muito maior do que a possibilidade de você pegar a água disponível em superfície, né, para poder fazer irrigação. Então, isso devia ser uma escolha política. Mas para fazer essa escolha política, eu tenho que pensar em fazer os solos serem funcionais do ponto de vista biológico. Eu preciso pegar o solo tropical altamente intemperizado e conseguir botar matéria orgânica dele. É possível? Tem gente fazendo, em escala, não tem crise de solução. Mas eu estou dando um exemplo para mostrar o tamanho do abacaxi que está se construindo para a gestão ambiental. E acredito, né, que mesmo que sejam esboços, mesmo que sejam estruturas de pensamento que não sejam acabadas, né, lidar com isso é fundamental para, na hora que vier a crise, a gente ter a possibilidade de resolver. Outro ponto também é começar a dar papéis para os níveis dos colegiados, né? Pensando na estrutura como um todo do país, né? O CONAMA, por exemplo, tinha que ser uma casa de alta qualidade de formulação de norma, uma formulação com profundidade, com base, com estudo, não ser reativa, né?
ter uma construção que seja consolidada, estabelecer processo de transição de uso de aplicação de normas novas, né? Estabelecer um processo de busca, no que for possível, de harmonização no país inteiro, né? Agora, isso pressuporia uma estrutura de funcionamento e de suporte para um conselho que não tem, não se construiu. Mas estou falando do nível, mas tem coisa que nós tínhamos que estar resolvendo no Conselho Nacional mesmo, lá com os ministros e o presidente dizer ou é uma crise ou é algo muito importante, e nós estamos construindo assim, entendeu? Eu acho que vai ser inevitável isso que a gente está discutindo aqui, de alguma forma, ou ser implementada, ou a gente sofrer bastante pela ausência disso não estar funcionando. Eu acho que está super interessante aqui nessa conversa, porque vocês estão testemunhando o bate-papo da gente, né? Essa aqui é o grande verdade. Quando se encontra, você vem cá, tal coisa não está rodando. A ideia aqui não é criticar a ABC, na realidade é uma reflexão, com base na experiência, os nossos acertos, mas certamente os nossos erros. Né? Ninguém ficou 35 anos no serviço da área ambiental à toa para sair impunemente. Né? Então, embora assumir. Mas a grande verdade é que a questão climática vem agora, já está aí, etc., e vai pautar totalmente a realidade do mundo, essa relação com a natureza, que a natureza vai dizer assim, olha, não dá mais. Obviamente, a primeira reação é olhar a questão ambiental. É óbvio que vai vir a questão social, a vulnerabilidade, etc. Mas um dos debates que a gente tinha lá atrás é que o Sistema Nacional do Meio Ambiente, como foi concebido, ele é um SUS sem financiamento. Né? A gente foi para a Constituição de 88, nosso querido Fábio Feldman, liderou um capítulo da Constituição que todos nós temos muito orgulho como brasileiros, né? Mas nós não fomos capazes de, na evolução do processo, dar a densidade, por exemplo, de transferências obrigatórias para esse sistema, para os municípios. Eles recebem transferências obrigatórias de outras formas, mas não para a questão de saúde, por exemplo, foi colocado, a questão da educação foi colocado, mas a questão ambiental, naquela época, não tinha essa visão que tem hoje e que terá cada vez mais, como você bem colocou, Eduardo, vai ter que subir o nível do debate político, a decisão estratégica, as decisões estratégicas do Brasil sobre esse futuro muito aqui na nossa frente, passarão sim pelas questões ambientais. Não necessariamente somente as questões climáticas, mas pelo patrimônio, aquilo que nós chamamos de bem público na Constituição, que é o meio ambiente. E que nós desperdiçamos em níveis sem precedentes. Nós não temos essa consciência política, na minha opinião. Tá? Nós temos de maneira reativa no ativismo, etc., mas não da maneira estratégica, estruturante do país tomar conta dos seus rumos. Se tivesse, o debate não seria, nós não estaríamos celebrando somente a redução de desmatamento. Tá? Nós estamos 30 anos, comecei lá atrás falando, 88, né, Zé? 89, era o Domingos, né? Você lembra? 89. Eu trabalhava no departamento de fiscalização do IBAMA, então eu sei muito bem. E a gente correndo atrás, tá, com as taxas de desmatamento, continuamos correndo atrás com as taxas de desmatamento. Então, para mim, quer dizer que você não tem que combater desmatamento, etc. Mas se você quiser desmatamento zero, você terá que pactuar com instrumentos econômicos como é que você chega lá. E você terá que ter rede de proteção social para lidar com essas populações que estão expostas, dos agricultores às populações extrativistas, expostas à proteção desse ativo. Tá? E nós não temos nenhuma estrutura hoje, pelo menos que esteja ao meu alcance, da gestão ambiental brasileira, pública, que permita esse tipo de construção. Nós temos, na realidade, uma expressão de greenwashing, compromissos políticos sem a densidade necessária para aterrissar e olhar do ponto de vista das nossas competências institucionais e capacidades institucionais, como é que nós vamos mudar isso. E aí, não satisfeitos, nós atrelamos isso à agenda climática. Então, nós compramos crises. Acho que o Brasil gosta de ir para a terapia, né? Como eu falei recentemente em Londres. Então, a provocação aqui tem um outro lado da história. O quanto que a questão climática, que veio para ficar, é inevitável. Qualquer coisa que a gente queira mudar da questão climática só vai ter efeito daqui a 30, 40 anos. Tá? Então, é óbvio que nós vamos viver esses próximos 30 anos ou 40 anos sob um efeito da cumulatividade do passado, o quanto que a questão climática pode ou deve ser, num olhar inovador da governança climática do Brasil, uma aliada
para a transformação da gestão ambiental federal no Brasil, a gestão pública no Brasil, melhor dizendo. Como dar-se-ia esse processo? O papel do setor privado nisso, porque aí eu acho que tem aqui um ator extremamente interessante, porque é refém, ou está refém dessas complicações todas que nós estamos citando aqui, né? Os custos do setor privado brasileiro são altíssimos também por conta do despreparo de lidar com o ex-ante da questão ambiental e ficar refém, entre aspas a expressão aqui, das salvaguardas que quem tem que tomar decisão na área ambiental precisa ter segurança, até porque a lei de crimes ambientais penaliza o analista ambiental. Isso é um outro aspecto que tem que ser identificado, a intenção lá atrás, o que é isso hoje traduzido, e se a questão climática de fato pode ser vista como um gatilho positivo para que a gente passe os próximos, talvez, 5 anos, reorganizando essa gestão ambiental no Brasil. Não que a gente vai resolver todos os problemas, mas que a gente tenha novos problemas. Eu estou cansada, tenho 40 anos nessa área, vivo os meus problemas. Zé, você não me deu alta, Zé, entendeu? Eu vivo os mesmos problemas há 40 anos da área ambiental. Então, dá para ter novos problemas? A pergunta é essa, entendeu? Para brincar com vocês, a gente descontrair e falar um pouco, ou seja, usar a gestão climática, a governança climática, o debate de clima para ser um gatilho para a gente cuidar da questão ambiental de um outro jeito. Bom, a questão das mudanças climáticas, eu acho que ela tem um efeito muito positivo de provocar mudanças, sobretudo porque, pela primeira vez, a questão climática conseguiu colocar a questão ambiental no topo da agenda. Você está aí desde Paris acompanhando isso. Então, a gente era sempre uma grande periferia. Então, né, o G7, G20, todo mundo pegou, porque atribui-se às mudanças do clima todos os problemas que nós estamos acompanhando e que são verdadeiros. Então, acho que nesse particular, ela ajuda, né? Agora, ela vai ajudar na medida em que ela na medida que ela permear a política de meio ambiente, e não vai ajudar, ao contrário, vai prejudicar na medida em que as pessoas acharem que a política de meio ambiente se restringe a uma política de mudança de clima. Então, esse é um ponto que eu acho que está na mesa, né? Nós não podemos achar que toda a política de meio ambiente, até porque já é uma dificuldade, porque há pesquisas no Brasil, quando se pergunta se as pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, dá mais de 80% estão preocupadas, né? Então, a preocupação é grande, mas nós não conseguimos sair da preocupação para a ação. Nós ficamos estacionados na preocupação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse ponto que você coloca, meu entendimento é esse. Se a gente realmente for capaz de usar a agenda do clima para fortalecer a política ambiental, e aqui também há um ponto que eu venho refletindo sobre ele ultimamente, porque agenda ambiental, meio ambiente é uma expressão para o cidadão comum, ela acaba sendo muito abstrata, é uma abstração, né? É uma abstração. O que é meio ambiente? Né? O que as pessoas entendem é natureza. Natureza. Água, solo, flora, fauna, né? Então é um ponto. Mesmo a experiência que já tive de estar lá no mais longínquo interior discutindo essa questão, né? A palavra biodiversidade para o cidadão comum não faz ele lembrar que nós estamos falando de flora e fauna. Então, até a narrativa que a gente tradicionalmente vem usando, e isso faz parte dessa grande retórica que você e o Eduardo mencionaram.
porque nós continuamos no campo da retórica e muito pouco no campo da ação, né? E no campo da retórica, o que aconteceu nos últimos anos? O uso racional virou uso sustentável, flora e fauna virou biodiversidade, desenvolvimento sustentável agora ficou uma palavra meio que desgastada, aí imediatamente surgiu o ESG, né, para criar um novo espaço para sustentar a retórica. Então desculpe, mas eu quero falar exatamente o que eu penso, né? E nesse contexto, o que ocorre? Há 40 anos atrás, quando surgiu o programa Nossa Natureza, já surgiu em razão do desmatamento na Amazônia, que naquele ano de 88, 89, ganhou uma repercussão internacional. Não tinha ainda ganhado uma repercussão internacional. Isso já tem mais de 4 décadas. Né? Então, há 4 décadas, nós estamos lidando com a questão do desmatamento e com melhoras e pioras. Felizmente, agora retomamos um período de melhora com a redução do desmatamento, tanto na Amazônia quanto no Cerrado, mas o nosso foco há 40 anos é controle do desmatamento. E agora, mais recentemente, a questão da mudança do clima. E é impressionante porque tem 40 anos que a gente quer combater o desmatamento ilegal. Ora, há 40 anos nós já queríamos combater o desmatamento ilegal. Então, temos 4 décadas dedicado ao combate do desmatamento ilegal e ele continua presente. Né? Continua presente. Então, certamente questões que nós temos que levar em conta nisso que você mencionou. Eu queria também aproveitar uma colocação do Eduardo sobre água, sobre recursos hídricos. Porque nós não estamos nos dando conta, e aí as lideranças do setor agropecuário precisam de estar mais atentas a esse fato, e certamente deve estar. Num país com extensa dimensão territorial como o Brasil, o fator de restrição da agricultura não é mais terra. O fator de restrição da agricultura hoje nos trópicos é água. Água. E quando a gente discute a solução para o problema da falta de água, e o Eduardo foi muito feliz nesse ponto, toda solução que normalmente se aprontam é reservação de água. Precisamos de construir uma extraordinária infraestrutura de reservação de água, de reservatórios, etc, etc. E a gente normalmente esquece do óbvio. A água não nasce em reservatório. Podem fazer quantos reservatórios quiserem. A água nasce nas nascentes. Então, se não tiver uma política, na hora que for fazer um reservatório, de fazer um programa de proteção da bacia contribuinte do reservatório, nós teremos reservatórios que vão ficar assoreados e que vão perder a sua finalidade no longo prazo. Então, essas são questões novas que essa reflexão aqui está permitindo fazer, da necessidade de ter uma governança ambiental ajustada a essa nova realidade que nós vivemos. Isabela, a tua provocação do papel da questão da mudança do clima, né, e o que pode trazer, eu acho que vai ser difícil você encontrar um outro país com tamanha oportunidade, né? É muito difícil. É claro que a gente vai ter que se organizar
para a crise climática e poder ter capacidade de responder a ela. Aliás, aproveito a oportunidade para indicar que é muito pobre o conjunto, né, das iniciativas com relação a mitigar, né, com relação a adaptar. É muito pouca coisa que esse país está fazendo. Então, nós temos uma grande oportunidade aí, que é organizar a resposta. E a história da resposta tinha que estar perpassando a gestão ambiental inteira, inclusive no licenciamento. Um monte de coisa planejando, fazendo isso, fazendo aquilo, que é dependente de fatores que a gente sabe que podem falhar em cima dos desenhos, né? Mas tem uma outra dimensão que não é da resposta, mas é daquilo que a gente pode fazer, que em parte faz, mas não consegue generalizar essas possibilidades, né? O que é mais complicado para nós? Vamos pegar qualquer segmento relevante, né? Na agricultura, nós podemos ser carbono negativo pela convicção nossa de campo, né? Precisa de suporte para confirmar isso. Mas a gente tem muita convicção que a gente pode ser carbono negativo. Quando você vai para a questão de energia, que é um elemento extremamente importante, fundamental, a gente tem das melhores, se não for a melhor, matriz do ponto de vista de emissões, né? É claro que a situação nossa nas cidades são muito críticas, as cidades carecem de uma forma extraordinária de infra, também de organização, mas quando a gente olha o país de uma maneira geral, você vai acabar reconhecendo, né, a área florestal. Então, né, a gente vai acabar reconhecendo uma possibilidade extraordinária de demonstrar que a gente consiga lidar com isso de uma maneira bastante consistente. A nossa grande fragilidade é a Amazônia. Agora, o que faz com que, depois de tanto tempo, um conjunto de políticas, nós estamos com os parâmetros, né, os indicadores socioeconômicos na Amazônia só piorando. A condição que nós temos de pobreza, né, é muito crítico, né? Então, a gente precisava de uma reflexão mais profunda do que o país, né, incluindo e principalmente tendo o pessoal da região como um fundamento, né, para essa escolha de caminho, né? O que é? O que nós fazemos com isso? Eu acho que aí a gente tem um desafio grande. Não acredito que certas soluções que hoje estão sendo apresentadas vão ter efetividade, porque o tamanho do desafio é muito grande, né? Vamos supor, nós vamos mexer com bioeconomia. Que bioeconomia que nós estamos falando? Vamos pegar culturas perenes que se encaixam junto com sistemas agroflorestal. Tá bom. Você olhou o tamanho do abacaxi que nós temos que recuperar de área? Vocês entenderam que se a gente pegar qualquer uma dessas culturas que vocês estão falando e fazer nessa dimensão que a região requer, isso vai significar a gente arrebentar com o mercado que está aí, né, a nível global? Então, o assunto não é simples. Nós precisamos encontrar um caminho para a Amazônia, né? E acho que um dos caminhos que a gente precisava encontrar, e aí tem algo para ser mediado e algo para ser construído, ele tem a ver com aquilo que está funcionando e que tem inserção de mercado. E como é que a gente regenera isso daí? Como é que a gente integra essas coisas que funcionam na nossa paisagem? E como é que as ferramentas que hoje, os instrumentos normativos e etc., conseguem lidar com isso? Pega o assunto do Código Florestal, principalmente na Amazônia, que desmatou e se consolidou do ponto de vista de agricultura e pecuária, né? E eu fico pensando, será que nós não temos um caminho diferente para compor
a reformulação dessa forma de produção e, ao mesmo tempo, melhorar essa paisagem? Temos. É possível. Agora, até o momento, não teve ninguém com coragem de enfrentar esse desafio. Bom, a gente vai ter que terminar, porque nós vamos ter que entrar ao vivo com o John Kerry, tá? Que vai entrar virtualmente. E o relógio que está rodando aqui na frente, para a gente, tem 30 minutos ainda de conversa. Então, você vê, parece a área ambiental e a agenda climática. Literalmente. Eu quero agradecer vocês. Eu acho que a ideia dessa conversa é puxar algo realmente importante, que a gente precisa reorganizar a gestão ambiental pública no Brasil, para dar conta dos desafios que são contemporâneos desse país, com observação. Essas relações são todas econômicas, sociais, tecnológicas, legítimas num contexto da democracia brasileira. Tem uma evolução enorme de participação e engajamento da sociedade brasileira. Os espaços precisam ser melhor organizados para discutir o que é contemporâneo. O CONAMA é um belo exemplo disso. Um belo exemplo. Uma conquista que a gente não sabe usar. Tá? Sabemos usar melhor no passado o que está sendo usado hoje, sem sombra de dúvida. Mas também a sinalização de que a questão ambiental ela precisa ir para uma fase mais adulta, no mundo mais contemporâneo. Não são os pequenos poderes, as ações. Ou a gente rever isso, ou então não tem condições do Brasil ser um país provedor de soluções. Obrigado por vocês e certamente chamar a nova geração para dar conta do futuro, porque a gente já fez o nosso papel. Obrigada.